E aí galera do sexto ano, meu nome é Maria Elisa, eu participo de um programa que se chama PIBID na faculdade que eu faço de Geografia. E hoje vou dar uma linha para vocês sobre os meios de transporte. Está no PET de vocês das páginas 59 até 63 da semana 4. A gente começa entendendo o que é os meios de transporte. Isso é a forma como as mercadorias, as pessoas, as coisas circulam dentro de um território. Aqui a gente vai falar sobre os meios de transporte brasileiro e com isso entender como que ele se desenvolveu e quais os principais modais de transporte brasileiro. Temos que entender que cada tipo de transporte tem uma especificidade. Nós temos 6 tipos de modais de transporte. São eles o rodoviário, o ferroviário, o hidroviário, o aeroviário, a cabotagem e o dutoviário. Vamos agora entender um pouquinho sobre cada um deles. Bom, a gente começa com o sistema rodoviário. As rodovias é o principal e mais utilizado meio de transporte brasileiro. Por quê? Porque quando o Brasil começou a ser industrializado, ou seja, construir muitas indústrias, isso mais ou menos em 1930, as indústrias de carro incentivou a criação de muitas rodovias para poder vender muitos carros. E assim foi criado diversas rodovias e estradas no Brasil. Porém, as rodovias têm um baixo custo de implantação. É barata para ser criada, mas elas têm um alto custo de manutenção. Para cuidar de uma rodovia é muito caro. Isso a gente vê nas rodovias do Brasil mesmo, são muitos buracos que a gente tem, né? Quem já viajou pode ter percebido isso. E até mesmo nas ruas de casa, assim, a gente consegue perceber isso. Mas as rodovias têm uma alta eficiência de transporte, as pessoas conseguem se locomover de uma cidade para outra com muita facilidade. Só que nós não conseguimos levar tanta carga através do sistema rodoviário. Os caminhões são gigantes, mas a gente vai ver mais para frente que o barco, por exemplo, carrega bem mais carga que um caminhão. Bom, nas rodovias a gente encontra carros, motos, ônibus e caminhões, transportando pessoas e também cargas, certo? Agora a gente vai entrar no transporte ferroviário. O que é as ferrovias? São os trens, galera. Temos trens de carga e também trens que transportam pessoas. A gente encontra muitas linhas ferroviárias, ou seja, onde o trem passa, no Brasil. Os trens foram muito utilizados desde a descoberta do Brasil para carregar a prata, por exemplo. Entretanto, para criar essas linhas ferroviárias e os trens é muito caro, mas temos muitos pontos positivos. Os trens levam muitas cargas, têm uma boa eficiência no transporte também, só que não é muito utilizado justamente por ser muito caro para construir essas ferrovias. Uma outra vantagem também é que gasta pouco dinheiro com o combustível para a locomoção dos trens. Galera, dê uma olhada nesse mapinha. Eles nos mostram as ferrovias e as rodovias. A gente começa com as rodovias federais do nosso país, essas linhas em vermelho e amarelo, e nas rodovias estaduais em verde. E essas linhas em cinza são as rodovias em operação, que ainda são utilizadas no Brasil. Esse mapa é de 2018. Agora vamos ver sobre o modal hidroviário. Esse é um sistema que utiliza de barcos, navios e balsas em oceanos, mares, lagos, rios ou canais. Esse modal tem um baixo custo de implantação, gasta um valor para a construção dos barcos, navios, etc., mas a via de utilização do transporte são as águas, então não gasta dinheiro na construção dessas vias. Ele também tem um baixo custo de manutenção, carrega altas tonelagens de carga, mas não é eficiente no transporte, porque não liga todos os pontos do país. Ele só anda nas hidrovias. Por exemplo, um barco que consegue navegar no Brasil só onde tem rios, lagos ou canais que sejam possível essa passagem. Como a gente vê no mapinha aí, esses pontos em azul, essas linhazinhas em azul, são as que dão acesso aos barcos e navios para dentro do nosso país.
Um dos países que mais utiliza esse sistema hidroviário é os Estados Unidos, justamente por ser muito econômico no consumo de combustível, pelo preço do transporte dessas cargas que os navios e barcos carregam. Agora a gente vai ver sobre o sistema aeroviário. Ele utiliza de aeronaves e é utilizado para transporte de pessoas, mas também, caso seja necessário, ele transporta cargas, mas não tão pesadas. Tem um custo de implantação alto. Para fabricar esses aviões, essas aeronaves, utiliza muita tecnologia, o que deixa muito caro. Além disso, tem um alto custo de manutenção. Para manter essas aeronaves funcionando, também custa muito caro. Mas ela tem uma alta eficiência de transporte. Com as aeronaves conseguimos ir de um país para o outro em questão de horas. E além de tudo isso, ele ainda é um transporte mais seguro dentre todos. Temos agora o quinto modal de transporte, que é a cabotagem. Ela é um meio de transporte de navegação de interior, ou seja, dentro do território nacional das áreas de costa do Brasil, como a gente vê aí nessas setinhas no mapinha que eu coloquei para vocês indicando. Esse sistema tem uma alta segurança, uma alta capacidade de transporte, um baixo impacto ambiental, mas é lento o transporte dessas cargas. Ela é igual ao sistema hidroviário. A diferença é que o transporte é feito do Brasil para o Brasil. Olhem só o mapinha. Em azul são os lugares onde temos o maior transporte de cabotagem. Já essas linhas em vermelho são as hidrovias, que também podem ser usadas. Elas são usadas para a cabotagem, os navios, os barquinhos entrarem dentro do nosso país para fazer a entrega dessas cargas. E para finalizar, a gente tem o sistema dutoviário. Esse sistema é utilizado para determinadas cargas específicas. São dutos gigantescos que podem estar elevados, pode estar debaixo d'água ou terrestre mesmo. Essas cargas específicas são, por exemplo, os minerodutos carregam gemas, que são minerais, minério de ferro e outros materiais, mas eles utilizam água para carregar esses materiais dentro desses dutos. Temos os oleodutos, que carregam petróleo, óleo combustível e outras coisas, e por fim os gasodutos, que carregam gás natural. Esse sistema foi criado principalmente para transportar produtos perigosos, evitando ao máximo os acidentes que acontecem ou podem vir a acontecer dentro das rodovias com os caminhões transportando esses produtos perigosos, né, pessoal? Bom, esse sistema ele tem uma alta segurança de produtos perigosos, um alto custo de implantação, uma baixa flexibilidade na distribuição e necessidade de mão de obra especializada. Então ele não é tão utilizado no Brasil. Agora vamos ver nesse gráfico aí que eu coloquei para vocês a distribuição dos 6 tipos de transporte brasileiros. E aí a gente pode notar que o rodoviário é o mais utilizado. Olhem só essa parte em azul dentro desse círculo, né, pessoal? O segundo, que é mais utilizado, é o ferroviário. Em terceiro vem a cabotagem, e que está ali em roxinho. Depois, em quarto lugar, temos o hidroviário, com 5% de utilização. O dutoviário, em 4% de utilização. E por fim, em amarelinho ali, pessoal, temos o sistema aeroviário. Ele não aparece tanto no gráfico, mas ele é muito utilizado no Brasil também, viu, pessoal? Bom, pessoal, a explicaçãozinha chegou ao final, agora a gente vai passar para a explicação das atividades, que está no PET de vocês, do 6º ano. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Bom, começamos com a questão número 1. Os meios de transporte estão presentes em quase todo tipo de intercâmbio e na formação de custos de todos os setores da economia. A troca feita pela sociedade moderna tem se transformado no principal eixo da economia, seja qual for o país ou a região. Sobre os meios de transporte, responda. Letra A. Indique em quais categorias os meios de transporte apresentados na imagem podem ser agrupados. Pessoal, é só vocês dar uma olhadinha nessa imagem e dentro da explicação do vídeo que eu dei para vocês vão responder. Letra B. Observe as características na sua localidade e apresente ou poderia ser utilizado na sua cidade. E explique o motivo da sua escolha. Pessoal, para quem mora aqui em Poços de Caldas,
é só perguntar para a mãe que ela pode te ajudar a responder essa questão, tá certo? Questão número 2. Observe a imagem. O transporte ferroviário é realizado sobre as linhas férreas para transportar pessoas e mercadorias. As mercadorias transportadas nesse modal são de baixo valor agregado e em grandes quantidades, como minério, produtos agrícolas, fertilizantes, carvão, derivados de petróleo, etc. Letra A. Apresente as vantagens e desvantagens do transporte ferroviário. É só vocês voltarem um pouquinho no vídeo que vocês vão saber responder essa questão certinho, tá, pessoal? A maioria das questões foram respondidas no vídeo. Letra B. Por que seria importante o aumento dos investimentos no modal ferroviário para o Brasil? Explique. Então, pessoal, essa também foi respondida no vídeo, tá certo? Questão 3. Marque a alternativa que representa o tipo de transporte considerado mais rápido com um custo mais elevado, porém o transporte mais seguro do mundo. E aí, pessoal, de acordo com o vídeo que vocês viram agora, o que vocês acham que é o transporte mais seguro, com um custo mais elevado, mas o mais rápido de todos? Questão 4. Observe o gráfico abaixo. Comparação das matrizes de transporte de carga em porcentagem. Vocês dão uma olhadinha aí certinho. Sobre o transporte de carga realizado em alguns países, dentre eles o Brasil, responda. Letra A. Descreva como ocorre o transporte de carga no Brasil. Aí vocês vão dar uma olhadinha aí nesse gráfico e escrever pra gente como que ocorre o transporte de carga no Brasil segundo esse gráfico, tá? Letra B. Por que predomina no Brasil o transporte rodoviário, tanto para carga quanto para a movimentação de pessoas? Isso foi falado no videozinho também, pessoal. É só vocês dar uma olhadinha lá que vocês vão saber responder também, certinho? Letra C. O Brasil no gráfico é o país com menor percentual do transporte de carga feito por linhas férreas. Cite uma vantagem na utilização desse meio de transporte. Também tá no videozinho, tá, pessoal? Só vocês dão uma olhadinha lá. Letra D. E final. Qual o país que apresenta a maior porcentagem de carga transportada pelos rios e oceanos? Por que isso acontece? Pessoal, dá uma olhada nesse gráficozinho, vê qual que vocês acham que é e volta um pouquinho no vídeo nos sistemas hidroviário ou de cabotagem, vocês vão saber responder essa questão, certinho? Pessoal, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que estejam bem, se cuidando e nos vemos na próxima. Até mais, falou!